La Embajada de República Dominicana en Brasil invita a la comunidad dominicana presente en todo el territorio brasileño y a las misiones diplomáticas aquí acreditadas al concierto de Navidad interpretado por el coro y la Orquesta Sinfónica Internacional de los Heraldos del Evangelio. A través de ese concierto, la Embajada y los Heraldos les deseamos los más sinceros anhelos de paz, salud y un 2021 lleno de esperanza. Feliz Navidad, Feliz Natal. Queridos amigos, salve Maria! Vamos dar início ao tão esperado concerto de Natal. Neste concerto, vamos não apenas escutar belas melodias, mas uma mensagem que haverá de alimentar a alma de todos aqueles que estão assistindo. Por isso, já advirto, aproveite esse início do concerto para compartilhar o link, porque se eu vou receber uma mensagem, se eu vou receber um presente, um verdadeiro presente que vem do Menino Deus, eu devo compartilhar com os outros, porque afinal de contas o benefício que recebemos deve ser compartilhado. Queridos amigos, o Natal de 2020 é muito parecido com o primeiro dos natais. Tão parecido que se pode fazer um paralelo. Hoje estamos confinados em casa, celebrando o Natal. O Menino Deus também esteve confinado numa gruta em Belém. Hoje tudo parece que leva a crer que as esperanças estão tolhidas. Naquele tempo também. Quanta desilusão! José e Maria foram procurar os parentes na gruta em Belém e não havia lugar para eles na estalagem. Foram parar numa gruta. Mas alguém poderia dizer, o Natal de 2020, muito mais sofisticado, afinal de contas temos forma de nos comunicar, e no ano zero, como eles se poderiam comunicar? No ano zero, muito melhor do que nos dias de hoje. No ano zero, eles tinham os anjos que anunciaram o grande nascimento. Há quem pense que este Natal seja o pior Natal da história. Entretanto, eu vou lhes dizer uma coisa que é completamente diversa. Será o melhor Natal de todos os tempos, porque haverá de marcar a humanidade inteira. Neste ano de 2020, todos nós tínhamos ancoradas as nossas esperanças. Onde? No dinheiro, no carro, nas viagens, nos prazeres, e tudo de uma hora para outra ruiu, porque nada disso mais eu pude ter acesso de um momento para o outro, com uma pandemia que ninguém esperava. E vamos tirar uma grande lição, porque o ano 2021 será, isto sim, um grande retorno da humanidade. Se eu resumisse o ano de 2020 com uma palavra, eu só encontro uma palavra de origem francesa que diz bagarre. Bagarre, palavra de origem francesa que significa grande confusão, grande tragédia se quiserem, mas de uma grande tragédia haverá de nascer a grande esperança da humanidade. Na gruta, confinados, estavam o santo casal e no momento em que o menino nasceu, os anjos anunciaram. E este anúncio se fará ouvir agora, nesta primeira música, Adeste Fidelis. Acorrei fiéis alegres, em triunfo, vinde a Belém. Já deixando o rebanho para o presépio humilde, os pastores se apressam. E com passo alegre, vamos nós também. Todos nós agora junto com os pastores, escutando a comunicação dos anjos para a gruta de Belém, para o encontro com o Menino Deus.
Depois de termos escutado a melodia dos anjos, que convidou os pastores até a gruta em Belém, Adeste Fidelis, vamos agora escutar uma outra música extraordinária. Aleluia, virga iese. De uma vara floresceu um lírio, e esse lírio tem um nome, Maria. E deste lírio nasceu aquele que haveria de ser a salvação da humanidade. Esplendorosa Noite, uma música cuja letra foi composta pelos arautos do Evangelho e a melodia é de Michel Pretórios, um autor do século XVII. Esta letra, com a música, vai nos convidar a fazer um ajuste de visão, quase que uma lente de correção. Temos que ver as coisas com os olhos da fé. Nossa Senhora via todas as coisas assim. É verdade, aquele menino nasceu numa noite, mas a noite esplendorosa, refulgente de luz. É também verdadeiro que era um pobre presépio, mas diz a letra que é um magnífico presépio porque acolheu Jesus, o Filho de Deus. É verdade que era uma gruta de Belém, mas essa gruta era um palácio incomparável, porque nela nasceu o Rei dos Reis. Assim é que Nossa Senhora via todos os acontecimentos da história da salvação. Tinha nos braços seu filho com fome, entretanto ela acreditava ser ele o onipotente. Tinha nos braços o filho com frio, e ela não duvidou de que ali nos braços ela carregava o Criador do Sol. Este deve ser o nosso olhar para todos os acontecimentos da vida, inclusive dos dias em que vivemos. Escutemos com este olhar da fé e desta forma antecipemos aquilo que tanto esperamos, como nos ensina São Paulo na carta aos Hebreus. Esplendorosa noite.
Quem é a Virgem Maria? Ricardo Pérez, autor venezuelano, responde cantando: a esperança dos homens e a vitória de Deus. Vocês que estão acompanhando este concerto, participando dele, já se fizeram a pergunta de como deve ser a língua dos anjos no céu? Que língua que os anjos falam? Eu não sei, nunca escutei um anjo falar, mas uma coisa é certa, os anjos não falam, os anjos cantam. E nessa música francesa, de melodia francesa, Bergère, écoutez, pastores, escutai, vamos agora, junto com os pastores, escutar o cântico dos anjos. Escutai, pastores, a celestial melodia,
escutai, pastores. Vamos unir as nossas vozes às vozes dos anjos. Após os pastores, os magos das cidades também vieram àquele lugar. Sabe por que não somos capazes de escutar a voz dos anjos? É porque estamos escutando, talvez, a voz do mundo e dos homens. Escutai, pastores, escutai todos vós. Enquanto a França canta Deus que se fez menino, a Itália, a bela Itália, canta o menino que é Deus. Santo Afonso Maria de Ligório é quem compôs essa música e essa melodia que vamos escutar daqui mais alguns instantes. O título, Gesù nella sua culla, de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele canta o menino que é Deus, enquanto a França canta Deus que se fez menino. Que diz Santo Afonso? Vem, sono do céu, vem, adormece este menininho, por piedade, porque é pequenino, vem, sono, e não tardes, amo-te, meu belo Deus. Sotto
Se você estivesse na gruta de Belém, nesse instante, misticamente transportado no tempo e no espaço, e ali adentrasse na gruta, o que você preferia? Conversar com Maria e com Jesus ou assistir o diálogo, a conversa, a intimidade entre a mãe e o filho? As duas coisas são importantes. As músicas que acabamos de escutar falam mais do relacionamento nosso com eles. Esta, que vamos escutar daqui mais alguns instantes, O Magnum Mysterium, de Tomás Luís de Victoria, que é um autor do século XVII, ele vai cantar o relacionamento da mãe com o filho e nós, em silêncio, contemplando este grande mistério, admirável sacramento, verem os animais ao Senhor nascido deitado no presépio. Bem-aventurada a Virgem, cujas entranhas mereceram trazer Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia.
o mundo de repente parou, olhou para o céu e pensou em Deus. É o modo com que vamos introduzir essa música alemã, que é do século XVII, cujo autor é Philipp Nicolai. Esta música vai exprimir de modo extraordinário a alma do povo alemão, povo organizado, povo organizador, com a grande capacidade de realizar. Mas a melhor realização deste povo é quando ele celebra o Natal, porque ao celebrar o Natal, ele para e contempla o céu. E assim começa a música, como brilha esplendorosa a estrela matutina. Antes de Cristo, depois de Cristo. O nascimento do menino Deus marcou para todo sempre a história no céu, na terra e nos abismos. No céu, os anjos cantaram, acabamos de escutar, convidando os pastores. Nos abismos, Salmo 2, que vamos cantar agora, porque se insurge as nações com fúria infernal, porque as
Em vãs conspirações seus reis tramam o mal e juntos lutam contra Deus. Ora, quando o menino Jesus nasceu, era noite, não havia lugar na estalagem. Logo depois de nascido, foi perseguido por Herodes, teve de fugir para o Egito. Pregando entre os seus, foi rejeitado, até que foi crucificado. Entretanto, o mesmo Salmo 2 vai cantar que para além mar, seu seto paternal fará com júbilo reinar a paz celestial. Nada é capaz de deter a vitória deste Deus que se fez homem e habitou entre nós. E ele vai nascer de novo. E qual será a minha reação diante desse Deus que nascerá de novo?
todo aquele que reza deve começar agradecendo. Por isso vamos cantar agora o hino, que é o hino de vésperas do tempo de Natal, Ó Redentor do Mundo, através de uma melodia tradicional da Alemanha, que canta na terceira estrofe: Lembrai, autor da vida nascido de Maria, que a nossa forma humana tomastes neste dia. Assim, agradecendo o grande benefício que recebemos, somos sempre devedores de Deus. Por isso que rezar é agradecer. Agradecemos aquilo que recebemos, agradecemos aquilo que vamos receber, agradecemos inclusive aquilo que nem pedimos e que Ele, na sua bondade infinita, quer nos oferecer. Se precisarmos resumir em uma palavra o que passamos ao longo deste ano 2020, o que dizer? Bagarre. Palavra de origem francesa que significa uma grande encrenca, uma grande confusão. É o que vivemos em 2020. Mas, se quisermos resumir também numa expressão aquilo que esperamos
para o ano 2021, o que dizer? Também uma expressão de origem francesa. Grand Retour, o grande retorno. O grande retorno da humanidade. Mas não vamos dizer palavra, vamos cantar com o autor italiano que fez fama na França, Jean-Baptiste Lully. Venez, peuple, chantons. Vinde, povos, cantemos. Vinde, retornai. Para cantar, o Rei da Glória, diante dele, vinde todo o universo. Retornai, diante do Rei da Glória, pois ele é o nosso grande Deus. O ano 2021 é o que esperamos, haverá de ser o ano do grande retorno da humanidade para este Deus que brilha sem igual e reina todo-poderoso no céu e na terra. Por que tanta certeza de vitória quando tudo parece dizer o contrário? Como responder, como sustentar tanta certeza de vitória? Vamos cantar essa certeza. É o capítulo 9 de Isaías, um trecho da obra O Messias de Handel, For unto us. Nasceu-nos um menino e um filho nos foi dado. Nele está a certeza da vitória. Oh
Chegamos ao final deste concerto e você já está se perguntando, e me perguntando, inclusive, por que esse Natal, afinal de contas, haverá de marcar a história da humanidade, a nossa história, a sua história. Padre, eu quero fazer uma pergunta que cala no coração. Felicidade, onde estás? Tem a promessa do ano vindouro, mas eu quero saber onde está a felicidade. A felicidade vamos cantar agora. A felicidade está na noite feliz. Sim, noite feliz. Na noite feliz, onde um Senhor, Deus de amor, pobrezinho, nasceu em Belém. Felicidade, onde estás? A felicidade está naquele Deus que é Deus da luz, que tão amável foi que se fez nosso irmão. Felicidade, felicidade, onde estás? A felicidade está naquela noite feliz, em que no ar se escutou o cântico dos pastores, dos anjos, que anunciavam no céu a chegada de Deus. Aí está a felicidade, aí está a certeza da vitória, a chegada de Deus. Nós nos encontramos num período da história em que não há mais solução humana possível. E quando não há solução humana, dizia o nosso fundador, chegou o momento de Deus agir. É a hora de cantar o Magnificat. Por isso, noite feliz, mais feliz de todas as noites, porque nasceu-nos o menino Deus. E como diz a própria música, talvez a música mais famosa e mais conhecida de Natal, aos pastores os anjos do céu anunciaram a chegada de Deus. Por isso é que este ano 2021 haverá de ser o ano do grande retorno da humanidade, mas também o ano da grande chegada. Bagar, grande confusão. Grand retour, grande retorno. Grande arrivée, grande chegada. Chegada de quem? Daquele que estava esquecido. A chegada do grande Deus. Agora todos juntos, você em casa e nós aqui, cantando Noite Feliz.
Queremos agora agradecer a todos vocês, queridos amigos, que participaram deste concerto e desejaram o mais feliz, o mais santo de todos os natais. Não nos esqueçamos, Natal significa nascimento de alguém que não pode ser esquecido. No Natal, Ele, Nosso Senhor, vai nascer de novo. É sempre um novo nascimento. Por isso, façamos do coração uma manjedoura, onde Jesus possa nascer de novo. Para todos vocês, queridos amigos, feliz e santo Natal.